Abra por gentileza, primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Vamos ler o verso de número 10 e o verso de número 11. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, o verso de número 10 e o verso de número 11, que está escrito assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, e todos digam amém. Podeis tomar assento, meus queridos. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder estar aqui cultuando com os irmãos, prestando a Deus o louvor, a adoração, pois Ele é digno de toda exaltação. Fico feliz de ver o Jorge aqui, estou vendo aqui também o Lucas, queridos que tive o prazer de trabalhar junto, de pastorear, a Priscila, Sabrina. Agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pela vida do pastor dessa casa. Está trabalhando, né? Está trabalhando, que o nosso Deus possa continuar abençoando no seu companheiro, que Deus possa continuar abençoando o Senhor, ao Gil, nosso querido amado irmão, que o Deus do céu possa continuar dando graça a esta igreja. Amo de verdade essa igreja, né? Não é de hoje que já trabalho aqui com vocês, que cultuamos juntos, e Deus tem confirmado o amor mútuo, né? Então isso daí é muito bom, é muito prazeroso. Sendo assim, meus queridos, antes de eu entrar na palavra, eu também tive o privilégio, autorizado pelo pastor, de apresentar esse material. Eu levei um tempinho para organizar e escrever, mas para a glória do Senhor Jesus, está pronto, tá? Esse daqui é um livro que trata a respeito da história da igreja. Por muitas das vezes nos perguntam, né? O que é igreja? O que é ser pentecostal? O que é ser reformado? O que é ser assembleiano? E nós mesmos não sabemos a nossa origem. Então, dentro dessas indagações que possam surgir, Deus me deu condição de eu trabalhar em cima desse livro. E ele chama Da Forma à Deforma, da Deforma à Reforma e da Reforma à Atualidade. É a trajetória da igreja, desde do seu surgimento, né, com Cristo Jesus, e até a nossa atualidade. Ele está escrito em forma de síntese, é um jeito fácil de ler, compreender, e ali eu acredito que você vai ter muitas informações referentes ao nosso convívio, à nossa igreja. Que a igreja, ela não ficou parada lá em Atos dos Apóstolos, ela continua e continuará até a volta do Senhor. A nossa história está sendo escrita a cada momento. Porém, nós não caímos aqui de paraquedas, nós temos uma história. A igreja, a Assembleia de Deus Suzano, tem um início, tem uma história. Então é sempre muito bom conhecer as nossas raízes, para que de alguma maneira nós possamos servir ao nosso Senhor, como disse Paulo, servindo a Ele com um culto racional, sabendo ao Deus que nós servimos, e o seu trabalho é notório na nossa vida. Eu só tenho mais 5 exemplares, tá? Só mais 5 exemplares. Já fiz um segundo pedido, então ainda vai demorar um pouquinho para chegar, acho que mais um mês aí chega o segundo pedido, segunda remessa. Mas se você quiser adquirir a primeira edição, não está com a edição que já está vindo na segunda, tá? Mas esse daqui, os meus amigos falam assim: não, pastor, é assim mesmo que eu quero, porque é primeira edição, né? Cata todas as gafas que tem, né? Segunda a gente arruma um pouquinho. Sendo assim, meus irmãos, se alguém quiser adquirir, fique à vontade, tá? O preço é bem acessível, tá no valor de R$40. Todo esse valor é voltado para esse tipo de trabalho, tá? Eu já estou escrevendo um outro livro, vai ser voltado para isso também. É informação para o reino do Senhor. Posso contar com as orações dos irmãos? Posso? Ah, então tá bom, graças a Deus. Queridos,
Como eu não vim falar de mim, mas eu já aproveitei, falar um pouquinho, porque o foco principal é Cristo Jesus, vamos voltar aqui ao texto ao qual nós lemos. Carta de Pedro é uma carta extremamente importante para a igreja, porque o apóstolo Pedro, diferente do apóstolo Paulo, ele se envolveu muito mais com os seus contemporâneos, seus conterrâneos, do que propriamente Paulo, porque Paulo ele foi chamado para os gentios. Todavia, não se engane, Pedro também foi um grande missionário. Nesse período aqui, enquanto Paulo foi para a Galácia do Sul, Pedro ele foi para a Galácia do Norte. E aonde Pedro estava nesse exato momento, que provavelmente ou possivelmente era na cidade de Roma, lá na Itália. E Pedro ele estava convivendo com muitas dificuldades. E quando ele escreve essa carta, ele não escreve para uma igreja ou para uma cidade diretamente. Ele não faz que nem Paulo, a igreja de Roma, ou a igreja de Filipos, ou a igreja de Tessalônica. Não, Pedro ele escreve às igrejas. Sendo assim, essa carta aqui, ela tem um conteúdo universal. Ela serve para todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as regiões. Nesse sentido, nós, quando nos deparamos com os textos em que Pedro apresenta a sua preocupação, nós vamos ver que Pedro está trazendo para a igreja uma esperança na salvação. Ele lembra, logo já no capítulo de número 1, no versículo de número 2, ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça, paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, ele já traz aqui a segurança de que os seus leitores não estão só, porque ele apresenta já de antemão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos traz a segurança de que nós não estamos ao léu, nós não estamos perdidos, mas que pelo contrário, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos pelo Senhor, para que nós possamos andar em santificação. Nesse sentido, quando o apóstolo Pedro começa a falar para a igreja não estava em um bom momento, a igreja já estava em perseguição. Nós estamos aqui no ano 54, 55, prestes àquela atrocidade que Nero faz. Nero, para quem não sabe, ele taca fogo em Roma, acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma, e logo depois desse episódio, tanto Paulo quanto Pedro são mortos a mando de Nero. Só que antes disso acontecer, a igreja já estava em constante perseguição, porque existia diversos decretos pela cidade de Roma, pelo Império Romano, de que aquele que não adorasse o imperador era de alguma maneira hostilizado e até então morto. A igreja do Senhor, nós não fomos chamados para se dobrar diante de qualquer outro Deus. Nós só nos dobramos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse sentido, Pedro traz à memória e a segurança para os seus leitores de que nós devemos de nos mantermos, independentemente das circunstâncias e das condições que nós estamos, fiéis ao nosso Senhor. No capítulo de número 1 ainda, ele chega a dizer o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Eu quem? Pedro? Não, de maneira nenhuma. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus ele tem alguns atributos. Existem atributos participativos e existem alguns atributos peculiares da parte de Deus. Existem atributos de Deus que ele não participa com a humanidade, tipo a onipotência, a onipresença, a onisciência, a presciência. Ele não participa, ele não dá a oportunidade de o homem fazer as mesmas coisas que ele faz, porque isso daí é um atributo de Deus. Todavia, existem atributos participativos. Quais são esses? Amor, santificação,
hospitalidade, todos esses atributos que Deus permite o homem participar, é aqueles atributos que Deus nos dá condição de exercermos uns para com os outros. Um dos maiores atributos de Deus se enquadra dentro da santidade, porque o nome de Deus é santo, o poder de Deus é santo, tudo de Deus é santo. Só que Deus ainda assim dá a oportunidade para mim e para você de andarmos em santificação, de andarmos as pisaduras do nosso próprio Deus. Um dos atributos que é diretamente ligado a Deus é o amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor, e Ele nos dá essa condição de trabalharmos o amor também. O amor não é dom, o amor é um fruto, e por ser um fruto, precisamos de alguma maneira lapidá-la, trabalhá-la, exercer constantemente para que esse fruto venha crescer. O amor, ele é um único fruto, e na sua sequência nós temos longanimidade, mansidão, domínio próprio, hospitalidade, e assim vamos aí pela essa carreira, desses frutos. Nesse sentido, nós vamos entender com mais facilidade o texto que nós lemos. Vamos lá no capítulo de número 4. Depois que Pedro ele dá uma elencada na sua carta, no capítulo 2, no capítulo 3 e quase o capítulo 4 inteiro, Pedro ele vem lembrando a igreja de que nem povo nós éramos, que nem pai nós tínhamos, mas agora nós somos um povo santo, um povo adquirido, uma nação eleita. E Pedro ele traz essa memória da igreja, para que a igreja, principalmente da nossa atualidade, não venha se enganar com o seu chamado. Porque muitos acham que ser igreja é simplesmente chegar num culto de domingo e acabou, ou num culto de quarta, num culto de terça e acabou. Não, meus queridos, ser igreja e prestar culto ao Senhor não é em míseras 1 hora, 2 horas que nós ficamos aqui. Prestar culto ao Senhor é na vida. Prestar culto ao Senhor é no trabalho, prestar culto ao Senhor é na minha casa, prestar culto ao Senhor é no mercado, prestar culto ao Senhor é na rua, prestar culto ao Senhor é onde eu estiver, porque o meu culto, a minha vida é um culto ao meu Deus. A máxima puritana está nesse sentido, porque olha só o texto que nós lemos, o verso de número 11 vai falar mais especificamente isso na parte B, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. O finalzinho do texto nos afirma isso, de que tudo quanto nós fizermos tem que ser para a glória, louvor e exaltação do nome do Senhor. Ponto. Dentro desse plano de fundo que eu fiz aqui com vocês, nós vamos compreender aonde eu quero chegar. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da graça. Não só da graça como algo completo ou algo uno, porque todos nós sabemos que a graça ela é proveniente de uma única fonte. E qual é essa fonte? Deus. Deus é a fonte da graça. Deus é a fonte da nossa estadia aqui nesse momento, porque se estamos aqui é por causa da graça, do seu favor imerecido, é por causa da sua bondade. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Deus ele conhece todas as coisas, e Paulo descrevendo aos Romanos, ele disse que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque nós éramos bons ou porque nós éramos coitadinhos. Não, Cristo morreu por nós, ainda nós éramos pecadores, inimigos dele. Mas pela sua graça, de alguma maneira que nós não entendemos, fomos alcançados por ela. Isso não provém de mim ou de você, mas provém da fonte eterna, que é Cristo Jesus. Então nós entendemos. Porém, olha só o texto: cada um administre os dons ou dom que cada um recebeu, como bons mordomos ou bons dispenseiros da
multiforme graça de Deus. Por que Pedro ele usa essa expressão multiforme graça? Porque dom é uma coisa, graça é outra. Dom eu posso repartir. Eu tenho o pastor Gil aqui, nós dialogamos, conversamos, oramos juntos. Deus me dá condição, segundo o respaldo das Escrituras, de nós compartilharmos os dons. Se ele tem um dom da ciência, no convívio com ele, Deus pode me agraciar com o dom da ciência da palavra também. Paulo faz isso quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso de número 7. Ele diz o seguinte: eu queria muito ter ido aí já com vocês, mas de alguma maneira eu não pude, mas o meu desejo é de eu ir aí com vocês, para que nós possamos compartilhar os nossos dons, para que os dons espirituais sejam exercidos para a frutificação do reino de Deus. Então dons é diferente da graça, mas Pedro usa aqui uma expressão de multiforme graça. O que é isso? É uma faceta. Por exemplo, você já viu um diamante? O diamante é uma peça única, é um formato único, mas quando você olha de diversos ângulos, você vai ver diversas cores. O que é isso? Uma única fonte, diversas cores, sendo exalada de uma única peça. A graça é proveniente de Deus, mas as facetas da graça é contemplada pela igreja. Quer entender melhor nisso? Abra comigo Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 10. Vocês gostam de Bíblia, amém? Amém? Uma igreja bíblica é uma igreja saudável, então vamos ler Bíblia aqui nessa noite. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10, está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe como chama essa graça? Graça preveniente. A graça preveniente, ela é a graça dada por Deus que previne todos os nossos passos. Note o texto que nós lemos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Somos obras da mão dele, foi ele que nos fez, foi por causa de Cristo que nós estamos aqui, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe essa boa obra que você faz? Se você é de Cristo Jesus, não foi você que preparou ela, mas foi o nosso Deus que preparou para que você executasse ele. Sabe por quê? Para que Deus seja glorificado através da tua vida. Não é isso que Jesus disse no Sermão da Montanha? Faça as boas obras, a fim de que os homens olhem para ela, não para te gloriar, mas para que glorifiquem o teu Pai que está no céu. A graça preveniente, ela nos dá, ao mesmo tempo que ela nos dá glória, ela também nos humilha, porque através da graça preveniente, nós vemos a obra de Deus alavancando, e muitas das vezes nós recebemos até algum incentivo, mas quando nós olhamos para a fonte dessa graça, nós nos humilhamos, porque nós sabemos que não foi por causa da nossa força, não foi por causa da nossa sabedoria, não foi por causa do nosso potencial intelectual que for, porque a nossa intelectualidade ainda assim é nula diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos e confessamos diante desse mundo. Olha só o que Paulo diz a Tito em Tito 2,11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Foi Deus que preparou o caminho da salvação para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por causa do nosso próprio esforço. Ninguém escolheu estar aqui, e eu provo isso. Porque muitas pessoas acham que a principal obra do Espírito Santo é de trazer dom de língua, trazer um arrepio nas costas e um fervor espiritual. Não! O dom principal, ou a graça principal do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado, da ira e do juízo de Deus. Eu e você só estamos aqui porque fomos convencidos por Ele.
Ninguém foi chamado a aceitar Jesus Cristo. Quem é o homem para aceitar Jesus? Tu está achando que Jesus é um mendigo que fica pedindo favor para outros? Ninguém foi chamado a aceitá-lo. Mas a Bíblia nos orienta que todos devem de confessá-lo. Confessar é diferente de aceitar. Eu aceito, amanhã eu desaceito, mas uma vez que eu confesso Cristo Jesus, acontece aquilo que nós lemos aqui no Salmo 91: 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não se esmorecerá desse caminho. Essa é a diferença de quando nós entendemos que a graça de Deus, ela é preveniente na nossa vida. Não foi isso que nós lemos no versículo de número 1, no versículo de número 3 do capítulo do primeira carta de Pedro? Que Deus, segundo a sua presciência, nos elegeu para estarmos aqui. Deus nos trouxe aqui nessa noite, meus irmãos. Todos nós já confessamos Ele como nosso Salvador. Estamos seguros na mão daquele que nos transportou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nesse ambiente ao qual nós estamos aqui, já não é mais um ambiente natural. É por isso que nós não temos que ficar com conversa paralela. É por isso que nós não devemos estar com a nossa mente ligada lá fora. Nós temos que estar ligado na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é como nós lemos aqui no versículo de número 11. Se alguém fala segundo a palavra de Deus. Querido, falar a palavra de Deus não é falar aquilo que eu acho que é a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus não é aquilo que eu acho que a interpretação que eu tenho é a correta. Falar a palavra de Deus é exatamente falar a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está sendo expoente para a igreja se alegra. O Espírito Santo se move, traz consciência, traz maturidade. A igreja começa a compreender que andar em Cristo é andar em novidade de vida. Como é possível alguém que já faz mais de 1 ano dentro da igreja e não mudou o seu caráter ainda? Como é possível uma pessoa de 5 meses dentro da igreja ainda não ler a Bíblia? Estamos precisando rever os nossos conceitos, porque ser igreja não é vir e se apresentar. Ser igreja é viver continentemente com a palavra do Senhor. É eu e você negarmos o desejo da carne, porque a graça do Senhor que nos previne, ela também nos capacita. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Depois que Deus salva, Ele também capacita o ser humano. Deus pavimenta a estrada para que eu e você possamos chegar até Ele. Agora Ele nos capacita a passar por cima de todas as dificuldades. E dificuldades aqui não está falando simplesmente de uma atrocidade física. Lembra que os irmãos na época de Pedro estavam sendo mortos, jogados nas covas dos leões, estavam sendo empalados, crucificados, estavam sendo apedrejados, perseguidos, mas ainda assim Pedro está trazendo a memória de que Deus capacita pela sua multiforme graça. Nós já fomos chamados à graça de Deus, já fomos chamados à salvação, já confessamos Ele como Senhor. Então permaneça firme, porque nas tuas dificuldades Ele te capacitará para que você venha passar por cima delas. É Deus que nos dá estratégia. Nós oramos, nós buscamos, nos esforçamos, mas como igreja rendemos a Ele todo o louvor, porque o nosso trabalho, disse Salomão, é dom de Deus. A nossa intelectualidade, disse Salomão, é dom de Deus. Pedro, ele chega a dizer que a sabedoria que do alto vem, primeiramente ela é pacífica, pura, longânima. Queridos, Deus nos capacita a sermos santos. Deus nos capacita a nos dar
e nos dá a condição de fugirmos de toda a aparência do mal. Daqui um pouco nós vamos abordar um pouco isso com mais profundidade, mas eu e você só caímos no pecado porque queremos, não é porque não temos mais condição de fugir. Antes, fora de Cristo, pecávamos porque éramos por natureza filhos da ira e da perdição. Agora em Cristo Jesus, se pecarmos, ou tem que ser um acidente, ou ainda nós não entendemos o que é a graça capacitadora, porque Deus nos capacita a fugirmos de toda a aparência do mal. Deus nos capacita a resistir o diabo, porque ele fugirá de nós. Aleluia! Como é que eu resisto o diabo? É através das Escrituras, meus irmãos. O diabo, na tentação de Jesus lá no deserto, o diabo tentou Jesus com o quê? Com alguma coisa fantasiosa? Claro que não, ele não usou a própria Bíblia para tentar Jesus. E guarda isso daqui que eu vou falar para vocês. A palavra de Deus, dita de um jeito que Deus não disse, se torna a palavra do diabo. Pastor, que loucura é essa? Lê lá Mateus 4. Jesus foi levado ao deserto, e o que o diabo disse para ele? Está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus reprovou e repreendeu ele com o quê? Com a própria palavra do Senhor. A palavra de Deus, dita de um jeito que Deus não disse, se torna a palavra do diabo. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos palavra de diabo. Pastor, mas isso é muita loucura. Não é, meus irmãos, já é hora de despertarmos desse sono, porque nós estamos brincando de ser crente, enquanto o mundo está rolando aí fora. Muitas pessoas estão vindo em um convívio religioso para afagar a alma, mas aqui não é lugar de afagarmos a alma, aqui é lugar de sermos capacitados para sairmos para esse mundo perdido e sermos luz para eles. É nesse sentido que Pedro está falando. Deus te capacita. E Paulo, em contrapartida, em 1 Tessalonicenses 5, ele diz o seguinte: fuja de toda a aparência do mal. Fuja, porque a tentação da carne é irresistível. Se no teu celular tem algo que pode te fazer pecar, joga essa miséria fora. Se você sabe que naquela esquina tem alguma coisa que pode te fazer pecar, não passe por aquela esquina, vai por outro caminho. Fuja da aparência do mal, porque o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. E Pedro muito enfaticamente, Tiago muito enfaticamente, ele diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e por isso a ninguém tenta. Mas todos nós somos atraídos, engodados por aquilo que desejamos. Se você deseja, o diabo vai colocar na tua frente para te ludibriar. Uma vez você pegando aquilo lá, consumando, dá a luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Já é hora de despertarmos desse sono. Já é hora de nós olharmos para a nossa caminhada e sabermos que os sinais estão gritando a volta de Cristo Jesus, e só será pego de surpresa quem não estiver atento a esses sinais. A volta de Cristo é iminente, e Pedro fala isso sobre essa carta. Dentro dessa carta Pedro fala, alguns aí dizem que Deus ainda não voltou, a promessa dele não vai se cumprir. Queridos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas pelo seu amor, Ele prolonga os dias, para que muitos venham se arrepender, para a glória e louvor do nosso Salvador. Pedro, ele continua ainda nessa linha de raciocínio de multiforme graça, porque ele fala que Deus prepara o caminho, Deus nos capacita, só que ele também traz à memória que nós somos justificados por ele, porque a graça justificadora nos dá a condição de sermos chamados de filhos. O salmista diz o seguinte: a redenção de uma alma é caríssima, e ninguém poderia resgatar o seu irmão, porque os seus recursos se esgotariam antes. Porque o pecado, a dívida que nós tínhamos com Deus era muito grande, o ser humano não conseguiria pagar.
Nós não tínhamos capacidade, porque tem muitas pessoas que acham assim: ele faz o mal e por isso ele será condenado. Não, meus irmãos, tem muita gente que faz o bem e já está condenado. Tem muitas pessoas que praticam boas obras, mas se não confessarem Cristo como Salvador, já estão condenados. Assim era eu e você. Não é que nós íamos ser condenados, já estávamos, mas a graça que nos trouxe aqui, nos justificou. Olha só o que Paulo diz em Romanos 3:24: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tito 3,7 reafirma: para que sendo justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A multiforme graça de Deus, ela nos traz a esperança e acalenta o nosso coração de que mesmo tendo uma dívida impagável por nós de alguma maneira fomos justificados por Cristo Jesus. Repito o que Paulo disse aos Romanos: que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores, éramos devedores, mas pelo seu tão grande amor, Ele nos resgatou. Paulo disse aos Colossenses: nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos reunidos aqui hoje, e esse ambiente que nós estamos, já não é mais um ambiente natural, porque a presença do Senhor se faz notória no nosso meio. Esse lugar hoje é um pátio celestial, é o reino do Filho do seu amor, e Jesus Cristo nos prometeu que Ele estaria contemplando a todas as nossas dificuldades, e o Espírito Santo nos capacitando para que de todas as maneiras, eu e você venhamos levantar as nossas mãos santas, sem ira, sem contenda, para glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome daquele que reina e vive para todos sempre. Essa graça justificadora traz consigo a graça salvífica, porque pela graça sois salvos, por meio à fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas, olha isso daqui: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Pedro, eu volto sempre a afirmar isso para nós não esquecermos o contexto. Pedro, ele está agora num ambiente de que muitos irmãos foram mortos. Você quer entender um pouquinho o ambiente que eles estavam vivendo? Eu tenho uma pequena Catarina, vai fazer 4 aninhos de idade. Era normal eu ser um cristão e não adorar a César, não adorar a eles. Eu tinha um grande risco de alguém catar a minha filha e levá-la embora, ou de matar ela na minha frente só pelo simples fato de eu não negar Jesus Cristo. Eu fico pensando: será que eu estou preparado para que eu não venha negar a Jesus Cristo diante de uma condição tão complicada como aquela? Era normal, ainda mais depois na invasão de Jerusalém. Historiadores contam que o general Tito entrou dentro da cidade e saiu matando um monte de gente. Ele pegava as mulheres grávidas, abria o seu ventre, arrancava o feto, colocava gato vivo lá dentro e costurava de novo. Para testar o fio da espada, ele jogava um recém-nascido para cima e passava a espada. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós compreendemos o que é ser cristão? Queridos, quando nós olhamos para o que Pedro está dizendo para a igreja, nós não temos motivos nenhum para reclamar da nossa estadia aqui nesse lugar. Do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, porque agora, nesse exato momento, nós estamos vivendo uma dádiva da parte de Deus. Nós temos trabalho, nós temos casa, não estamos sendo perseguidos, não estamos sendo hostilizados, nós estamos com a porta aberta, gritando para todo mundo ouvir, não está vindo policiais para bater em nós.
E do que estamos reclamando? Está reclamando do serviço pesado que você está tendo? Dá graças a Deus porque você tem Ele. Está reclamando porque está pagando aluguel? Dá graças a Deus porque você tem um lar ainda para entrar. Está reclamando porque comeu só um prato de arroz? Dá graças a Deus porque você comeu um prato de arroz, porque muitos não têm essa condição. Quando eu e você reclamamos, nós cuspimos na graça e na salvação de Cristo Jesus. Porque o que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se eu estou salvo em Cristo Jesus, Ele é o meu Deus, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu já não tenho mais a minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Se o homem se queixa demais, é sinal que ele não entendeu o que é o plano da salvação, porque nem o trabalho que nós temos nós merecíamos ter, nem as lutas que nós temos nós merecíamos ter, mas Deus nos salva pela graça, não cobra nada para nós, e nós ainda não somos agradecidos por tudo aquilo que temos. Volta a pergunta: será que somos capazes? Será que realmente somos cristãos? Será que realmente nós entendemos o que é os conceitos básicos da salvação em Cristo Jesus? Porque uma coisa é eu ser chamado de cristão porque eu sou próspero, ou porque eu tenho uma boa vida. Outra coisa é eu ser chamado de louco porque eu grito, eu rodopio. Agora, uma outra coisa é eu ser chamado de louco porque eu acredito na ressurreição de Cristo Jesus. Você acredita na ressurreição de Cristo Jesus? Aleluia! Você daria a tua vida por causa dessa verdade? Porque nós fomos chamados para ser testemunhas da salvação. Porque a salvação ela vem através da ressurreição. Temos todos um projeto ali, a morte, o sacrifício, tudo ali, a cruz e tudo mais. Mas Paulo chega a falar o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação, vã é a nossa estadia aqui. Nesse sentido, quando nós falamos de salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé não está ligada sobre aquilo que Deus pode me dar. A fé está ligada sobre aquilo que Cristo fez, que foi morrer sim, mas ao terceiro dia ressuscitar. E isso é loucura. Porque alguém aqui já viu Jesus andando aqui no nosso meio hoje? Jesus foi lá na tua casa almoçar junto com você no domingo à tarde? Claro que não, mas pela fé nós acreditamos e até entregamos o nosso pescoço à morte, para não negarmos essa verdade de Cristo Jesus. Aleluia! Desculpa a minha chacoalhada, mas eu entendo que o Evangelho de Cristo Jesus precisa voltar à sua raiz, à sua essência. E quando nós falamos de graça, nós temos que entender que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. E se eu e você compreendemos essa salvação, de modo nenhum eu e você devemos de ficar calados, mas nós temos que levantar o pendão real, a bandeira do Evangelho, e anunciar ao mundo perdido que breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E nós temos que estar aqui atentos para o soar da trombeta, porque nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Dentro de todo esse plano que nós viemos falando aqui, eu chego sobre a graça libertadora. Gálatas 5:1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Talvez alguns de nós possamos achar que a graça é mais leve do que a lei. E talvez o pastor Gil vai saber explicar melhor do que eu isso ainda. Mas a graça, ela tem um agravante gritante para a igreja do Senhor. Porque na lei, nenhum juiz, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote tinha o calibre de julgar fora o íntimo.
Ninguém poderia chegar na Sabrina e falar assim: ó, você está pensando isso. Por quê? Somos meros mortais, não temos o dom da onisciência para entender o que está passando sobre a mente dela. Contudo, éramos julgados segundo a lei. É isso que Paulo fala. Eu só sei o que é adultério porque a lei me diz o que é adultério. Eu sei o que é isso porque a lei me aponta sobre isso daqui. Sendo assim, Jesus Cristo no Sermão da Montanha, quando ele está ali de alguma maneira divina, de alguma maneira não, de um modo divino, explicando os preceitos da fé cristã, da fé da igreja, ele pega e fala o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ele começa: eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, porque para eu ser acusado de adúltero, eu tinha que ser pego em ato de adultério. Para eu ser considerado um assassino, eu tinha que ser pego no ato do assassinato. Para eu ser considerado um ladrão, eu tinha que ser pego no ato do latrocínio, do roubo. Eu poderia de alguma maneira honrar a Deus com os meus lábios e todo mundo vê, mas aqui dentro sendo reprovado, e ninguém ia perceber, ia me taxar de santo. Não é isso que Jesus fez contra os fariseus? Vocês que ficam na esquina orando e jejuando com longas, com os pretéritos e tal lá, Jesus falou um monte disso, não falou? Por quê? Jesus já estava preparando o campo para o início da graça. Porque olha só, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, se com o olhar desejar a mulher do teu próximo, já adulterou. Opa, agora o julgamento é de fora o íntimo. E quem vai julgar nosso interior não são os homens, mas é aquele que tem um olhar como chama de fogo. Aleluia. Que tem um olhar prescrutador, que sabe qual é a intenção de cada coração, e ele está aqui nessa noite olhando para cada entendimento nosso. Aleluia. Ele sabe que tem pessoas aqui falando glória a Deus, tem outras que estão pensando assim, não vai acabar logo, tem outras que estão pensando assim, estou com uma fome. Deus sabe de tudo isso. É por isso que a Bíblia nos orienta: descalce a sandália dos seus pés quando entrarem na presença do Senhor vosso Deus. Porque aqui não é lugar de brincadeira, aqui é onde a palavra do Senhor é falada para a igreja do Senhor, e é onde nós expressamos com liberdade o nosso culto racional de adoração a Ele. Nesse sentido, com o fórum íntimo agora sendo analisado, talvez eu e você venhamos pensar que de alguma maneira nós somos tão santos que não seremos julgados, porque somos pessoas boas. A psicologia, ela chega a dizer que nós temos em torno de 50 a 60 mil pensamentos por dia. É muito pensamento, irmão. De 50 a 60 mil. Tem alguns mais ansiosos. Eu estava falando ainda hoje em casa, eu estou fazendo faculdade de História, e eu já estava estudando hoje de manhã, e a minha cabeça já estava, daqui 4 anos, qual seria o meu TCC sobre o curso. Minha cabeça viaja, ela vai longe, eu já estou preparando a aula de amanhã, então minha cabeça viaja, então acho que eu passo um pouquinho de 60 mil aí. Mas, vamos constar que eu sou uma ameba. Eu tenho só 10 mil pensamentos por dia. Só 10 mil pensamentos, bem abaixo da média. E dentro desses 10 mil pensamentos, vamos supor que eu só faço 3 pensamentos maus. Porque nós pecamos conscientemente e pecamos inconscientemente. Pecamos com sabedoria humana e pecamos com a ignorância das Escrituras. Então vamos supor que eu pequei 3 vezes por dia. É pouco, não é? 3 de 10 mil é pouco. Mas soma aí comigo. 3 vezes 30. 90. 90 vezes 12. 1080. Eu tenho 40 anos. Põe 1080 vezes 40 anos. Dá mais de 40 mil pensamentos sem se arrepender, sem entender se eu pequei ou não pequei. E cá entre nós,
tem pensamento e atitude que nós tomamos que equivale já para 10 anos. Tem palavra que nós falamos de uma maneira tão escandalosa, tem palavras tão pútridas que nós soltamos, ou pensamentos tão que é até vergonhoso falar, que equivale aí para mais 10, 20 anos. Graças ao nosso Senhor, que nós não somos salvos pela nossa pureza. Graças ao nosso Senhor, que nós não somos salvos pelas nossas ações e atitudes, mas nós somos salvos pela sua graça, pela sua bondade. Há um dito que diz assim: já que eu sou salvo, então eu posso andar tranquilamente, porque eu já sou salvo. Não, peraí, não é assim que a Bíblia ensina. Paulo ele chega a dizer assim: pecarei mais para que a graça abunde. Ele, na sua diatribes, ele fala assim: de maneira nenhuma, antes eu andarei em santidade, para que o meu Deus venha a ser glorificado. Aleluia. A característica de uma pessoa que foi salva está na luz que sai dele, e não é dele, porque ele é um espelho que reflete a glória do seu Senhor e do seu Salvador. Aqui nós entendemos o que é a graça libertadora, porque tudo isso que eu acabei de falar, nós estávamos presos ali, nós estávamos de alguma maneira cravados naquilo ali, a lei de alguma maneira nos prendia, e hoje em Cristo Jesus nós temos liberdade sim de pensar, e às vezes até pensar mal, só que nós também temos a liberdade de nos arrependermos de nossos pecados, de arrependermos daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da maneira que agimos, pedir perdão e de perdoar aquele que nos ofendeu. Mas o pastor, eu fui ofendida. Querido, você não vai se parecer com Deus quando você colocar a mão e o enfermo ser curado. Você de maneira nenhuma se parecerá com Deus quando você revelar a vida de alguém. De maneira nenhuma você se parecerá com Deus quando você pregar genuinamente as Escrituras. Porque isso até o diabo faz, até o falso profeta faz. Não é isso que Jesus vai dizer para aqueles homens que chegarem diante dele? Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus vai olhar para eles e dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso não é característica de filho de Deus. Mas você quer ver uma característica do filho de Deus? Abra lá em Mateus, capítulo de número 4, ou capítulo de número 5. Olha só o que Jesus disse. Versículo 44. Olha só, isso daqui são palavras de Jesus. Esquece a minha entonação na voz e tenta imaginar Jesus falando isso para nós hoje nessa noite. Olha lá. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem o que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos isso? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os publicanos assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Um pouquinho mais para frente, Jesus chega a dizer: se vós não perdoares as ofensas dos vossos irmãos, o teu Deus também não perdoará as vossas ofensas. Na lei e no pecado nós estávamos escravos da nossa consciência, mas hoje libertos do pecado e livres para a glória de Jesus Cristo, não perdoamos porque não queremos, não nos acertamos porque não queremos, e quando chegar naquele grande e glorioso dia, não se assuste com muitas surpresas que acontecerá, porque ninguém aqui tem condição de julgar fora o íntimo. Eu posso estar aqui falando sobre a palavra do Senhor grandiosamente, mas vocês não sabem se dentro do meu interior está cheio de ódio, rancor, prostituição e adultério. O que nós devemos de ter é a cabeça e a mente de Cristo, examinar as Escrituras, exercer aquilo que Jesus Cristo fez, sem olhar para os homens, porque os homens na sua naturalidade são corruptos. Se nós olharmos para os passos largos da humanidade,
nós acompanharíamos eles também para o abismo profundo que esperam por eles. Mas libertos por Cristo Jesus, oh aleluia! Libertos por Cristo Jesus, não vivemos mais nós na nossa mediocridade, mas nós olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a provisão, é de lá que vem o nosso sustento, é de lá que vem a graça para nossas vidas. E para nós concluirmos aqui, que é a graça santificadora, Hebreus 10:14, porque como com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Temos capacitação hoje, não por causa de nós, porque andar em Cristo Jesus é andar em glorificação. Salomão diz que a vereda do justo é que nem a luz da aurora, que ela sai da escuridão e vai caminhando até chegar meio-dia perfeito. Notem que a luz não para. Só existe um episódio na Bíblia que fala que o sol ou o universo parou, que foi a história de Josué. Fora isso, nós temos um período que retrocedeu. Fora esses dois exemplos, o tempo é contínuo. A luz sai e ela é progressiva. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4 que o escritor queria falar de algumas outras maneiras mais robustas para a igreja, mas pela negligência deles, ele tinha que ficar servindo leitinho para a igreja do Senhor. E olha que a igreja de Jerusalém tinha poucos anos de fundação. Eu olhei aqui que a igreja de 69, é isso, né? A nossa igreja aqui é mais velha do que a igreja de Hebreus, e o escritor escreve repreendendo a necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, porque no conhecer o evangelho de Cristo nós andamos em santificação. O escritor aos Hebreus disse: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Lembre sempre desse atributo, esse atributo participativo de Deus. Você só será filho de Deus se fazer o que Ele manda. Fomos chamados para desfazer as obras de Satanás. E como nós desfazemos as obras de Satanás? É simples. Aonde tem trevas, chega com a luz de Cristo. Aonde tem morte, chega com a vida de Cristo Jesus. Aonde há miséria, chegue com a prosperidade de Cristo Jesus. A sabedoria que do alto vem primeiramente é pura. Purifique a sua mente. Todo dia de manhã, quando eu levanto, a primeira pergunta que eu faço em minha oração é: quem serei eu hoje? Quem eu vou ser hoje? Imediatamente o Espírito Santo sempre me lembra isso. Esse ano vai fazer 15 anos que eu estou no ministério pastoral. Mas já fazem mais de 20 anos que eu estou nessa carreira cristã continuamente. Só que eu nasci dentro do berço cristão. E quando eu comecei a fazer essa pergunta para Deus, o que serei eu hoje? A resposta sempre foi a mesma: seja um verdadeiro cristão, seja um imitador de Cristo, ande as pisaduras de Cristo Jesus. Se te esbofetearem uma face, dê a outra. Se te forçarem a caminhar uma milha, caminhe outra. Se te forçarem a pedirem a capa, dê a túnica também. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentirem sobre vossa vida, e vocês estiverem no Senhor. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão não é vão, porque o galardão da igreja está na mão do Senhor, e Ele é justo para entregar sobre a vida daquele que o teme. Antes de qualquer coisa, coloque Cristo em primeiro lugar. Ande as suas pisaduras. Lembre da graça capacitadora, preveniente, da graça santificadora, graça justificadora, da graça libertadora, porque serás feliz em um mundo vil.
Enquanto tivermos Cristo, andaremos para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso orar pela igreja? Posso? Coloque de pé, meus irmãos. Nessa oração, volte o teu pensamento ao Senhor. Relaxa que eu não vou convidar ninguém a vir para frente, porque se falar assim, quem tem problema vem para frente, talvez eu seja o primeiro a pular. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, desalentos, tristeza, angústia, e nós servimos um Deus que derramou toda essa graça para nós. É Ele que purifica a nossa mente, é Ele que abre a porta, é Ele que previne toda a nossa caminhada, é Ele que sabe a sua oração antes mesmo de você começar a pensar. Antes de produzir o teu querer, Deus já sabe o que você vai ter. Então para Ele nada é novidade. Contudo, nosso Deus é tão bondoso, tão amoroso e tão presente no nosso meio, que mesmo Ele sabendo de tudo, Ele espera você pedir, Ele espera você conversar, Ele espera você perguntar para Ele o que é melhor para a tua vida. Nunca se esqueça disso. Esse Deus está presente aqui nessa noite. E nessa reunião do santo, aonde o culto foi dirigido pelos nossos jovens, Deus traz à nossa memória, que nós devemos de ter na nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Porque a esperança não traz confusão. E a confusão, ela destoa o nosso mundo. Andamos peregrino sem saber o rumo que daremos. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então nessa noite eu vou orar para que Deus de alguma maneira possa ouvir o seu pensamento. Mas não espere que Ele vai ouvir só porque eu estou orando, porque o véu já foi rasgado. A oração não é só minha, você tem acesso a esse Deus que se fez presente à humanidade. Eu e você temos livre acesso a Ele. E por esse motivo vamos orar um pelos outros, para que Deus possa abundar essa casa, atrair aqueles que hão de ser salvos, prosperar esse rebanho, abençoar a casa pastoral, para que Deus seja glorificado através desse ministério. Senhor, diante da Tua glória e da Tua verdade, nós Te louvamos e Te engrandecemos. Nos curvamos diante da Tua presença em rendição, confessando que somente o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Somos gratos a Ti pela Tua graça bendita, pela Tua salvação, e por esse motivo, Senhor, nos prostramos diante de Ti com o coração aberto, sabendo de que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, que de alguma maneira, Senhor, tem rompido, Senhor, de fé em fé, todas as dificuldades, porque o Senhor tem sustentado a nossa caminhada. Senhor, nesse sentido nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa derramar sobre a vida da Tua igreja uma prosperidade, Senhor, inigualável, que o Senhor possa encher o celeiro, Senhor, dos Teus filhos, possa continuar nos dando essa liberdade, possa continuar nos despertando, possa continuar, Senhor, nos atraindo, Senhor, a andarmos em santificação. Ensina-nos, Senhor, como devemos de orar, ensina-nos, Senhor, como devemos de Te glorificar, ensina-nos, Senhor, todas as maneiras, Senhor, que devemos de agir, para que tudo quanto fizermos, Senhor, venha a ser para a glória e louvor do Teu nome. Rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa trazer paz sobre todas as tendas, Senhor, dos Teus filhos que aqui estão, traga harmonia, Senhor, no matrimônio, traga alegria, Senhor, da salvação, traga, Senhor, paz na vida dos filhos, traga, Senhor, calento na vida dos anciões, que os jovens, Senhor, possam prosperar e gastar a sua força para a glória do Teu nome, que todos nós, Senhor, venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, os obreiros dessa casa, continue, Senhor, dando sabedoria, dando instrução, que eles venham, Senhor, de alguma maneira receber de Ti todo o dom da ciência, para que possam instruir, Senhor, os Teus filhos. Abençoe, Senhor, o pastor desta casa, abençoe, Senhor, a sua família, traga, Senhor, paz, amor, saúde, para que possa dirigir, Senhor, este rebanho, porque nós estamos caminhando nessa terra com o nosso coração e o nosso pensamento ligado no trono da graça, porque nós já não vivemos mais aqui, Senhor, nós só estamos aqui de peregrinos, só somos aqui forasteiros, e na esperança de que logo, logo o Senhor voltará para nos buscar.
Prepara, Senhor, o nosso coração para aquele grande e glorioso dia. É o que nós te pedimos e te glorificamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que crêem, diga comigo amém. Amém. Deus abençoe. Ai, Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja.